As visões de Ellen White que chocaram o mundo. Existem visões que mudam o rumo da história, e há outras que revelam o próprio coração de Deus, verdades tão profundas que o mundo não estava preparado para ouvir. Hoje, você vai conhecer as visões de Ellen White que chocaram o mundo. Revelações que desafiaram reis, cientistas, líderes religiosos e até os mais céticos. Mensagens que ultrapassaram os limites do tempo, atravessaram séculos e continuam ecoando com poder neste exato momento. Bem-vindo ao canal Profecia e Reavivamento, um espaço dedicado a compreender o que o céu já revelou através dos escritos de Ellen White, a mulher que viu o invisível e falou do futuro como quem já o tinha vivido. Ela nasceu em uma época em que mulheres quase não tinham voz, mas a voz dela se levantou como um trovão de luz em meio à escuridão. Suas visões revelaram a batalha entre o bem e o mal, os enganos do inimigo e o destino final da humanidade. Muitos as chamaram de loucura, outros de fanatismo, mas o tempo, esse juiz silencioso, mostrou que o que ela viu era verdade. Ao longo deste vídeo você vai descobrir o que Ellen White viu nas suas visões mais marcantes, o destino do povo de Deus nos últimos dias, a guerra espiritual que acontece nos bastidores do mundo, as profecias que já estão se cumprindo diante de nós e o plano final do inimigo para enganar até os escolhidos. Prepare o coração, porque este conteúdo não é apenas histórico, é espiritual. E talvez ao entender o que ela viu, você nunca mais enxergue o mundo da mesma forma. Então, antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para ver Tua verdade. E se você ama compreender as mensagens proféticas e quer estar preparado para o que vem, inscreva-se agora no canal Profecia e Reavivamento. Aqui, cada vídeo é uma chama que reacende a fé e revela os sinais que o mundo ignora. Agora, prepare-se, porque as visões que você vai conhecer não são lendas, são alertas do céu. E o mais impressionante, elas já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O século XIX era um tempo de contrastes. O mundo estava em ebulição, invenções surgiam, ideias novas tomavam conta das universidades, e a fé começava a ser tratada como superstição. A ciência se tornava o novo Deus, e o progresso humano parecia prometer tudo, menos salvação. Foi nesse cenário de incredulidade e orgulho que Deus escolheu alguém improvável para ser sua mensageira. Ellen Gould Harmon, que mais tarde seria conhecida como Ellen White, era uma jovem tímida, frágil e sem formação acadêmica. Aos 9 anos, um acidente quase fatal a deixou com sequelas físicas que a acompanhariam por toda a vida. Muitos achavam que ela não teria futuro algum, mas Deus via o que ninguém via, um coração disposto a obedecer. Quando completou 17 anos, Ellen teve sua primeira visão. Ela descreveu ver o povo de Deus caminhando em direção à eternidade, guiado por uma luz que descia do trono celestial. Aquilo não era um sonho comum, era o início de uma missão que mudaria a história espiritual do mundo moderno. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. As visões começaram a se repetir com frequência. Em algumas, ela permanecia imóvel, sem respirar, mas cheia de paz. Em outras, falava com firmeza, como se recebesse instruções diretas do céu. O que Deus lhe mostrava não era apenas sobre o futuro distante, era sobre a condição espiritual do presente. Ele a levantava para corrigir erros, advertir o povo e revelar verdades esquecidas. Mas o preço do chamado foi alto. Ellen White enfrentou zombaria, desconfiança e rejeição. Foi acusada de fanatismo, de fingimento e até de manipulação. Contudo, quanto mais tentavam calá-la, mais forte se tornava sua voz, porque não era uma voz humana. Era o eco da mensagem divina atravessando o tempo. Ela mesma disse certa vez: Eu era a pessoa mais improvável para essa missão, mas Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma jovem sem poder, sem status e sem prestígio, foi usada para transmitir revelações que até hoje desafiam a razão humana. As visões que ela recebeu não apenas mudaram sua vida,
Mudaram a percepção do mundo sobre o espiritual, sobre a profecia e sobre o próprio destino da humanidade. Enquanto o mundo avançava na ciência, Ellen White avançava na revelação. Enquanto os homens construíam máquinas, Deus construía nela uma voz profética, e aquela jovem, que ninguém levava a sério, se tornaria a mulher que o mundo inteiro ouviria, ainda que muitos se recusassem a admitir. E foi apenas o começo. O que ela veria a seguir, sobre o céu, sobre o juízo, sobre o tempo do fim, deixaria o mundo em choque. Foi numa manhã silenciosa de dezembro de 1844 que tudo começou. Ellen White, então uma jovem de apenas 17 anos, ajoelhou-se em oração com um pequeno grupo de fiéis. A sala era simples, sem luxo, sem rituais, apenas corações quebrantados pedindo que Deus não os abandonasse. E foi ali, no meio da fragilidade humana, que o céu se abriu. De repente, Ellen sentiu uma luz envolver todo o ambiente. O peso do corpo desapareceu. As paredes da casa sumiram diante de um brilho indescritível, e ela foi levada em espírito para uma cena que jamais esqueceria. Um caminho estreito, iluminado do alto por uma luz que vinha diretamente do trono de Deus. Sobre aquele caminho, caminhava o povo de Deus rumo à Cidade Santa. Ellen descreveu essa visão como um dos momentos mais intensos de sua vida. Os fiéis caminhavam com os olhos fixos na luz que brilhava adiante, uma luz que representava Cristo. Enquanto mantinham o olhar firme em Jesus, permaneciam seguros, mas quando desviavam o olhar, tropeçavam, caíam e se perdiam nas trevas. Ela viu que essa era a condição do mundo, um povo chamado a andar pela fé, mas constantemente distraído pelas sombras ao redor. A visão mostrava com imagens simples e poderosas a luta espiritual de cada geração, o desafio de permanecer fiel em meio à escuridão. Para muitos, aquilo parecia uma alegoria, mas para Ellen White foi uma revelação viva. Ela entendeu que Deus estava mostrando o destino dos que perseveram e o perigo dos que se afastam. A mensagem era clara. A jornada para o céu é estreita, mas segura para quem segue a luz. O caminho não é fácil, mas a presença de Cristo o torna possível. Quando voltou do transe, Ellen estava pálida, sem fôlego, mas com os olhos cheios de uma paz que ninguém conseguia explicar. Ela tentou descrever o que viu, mas as palavras humanas pareciam insuficientes. Mesmo assim, escreveu tudo o que pôde. E aquele relato, conhecido mais tarde como A Visão do Caminho Estreito, se tornaria um símbolo da experiência cristã. Perseverança, fé e confiança absoluta na direção divina. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns se emocionaram e reconheceram a voz de Deus em suas palavras. Outros zombaram, chamando-a de fanática. Mas o impacto da visão foi inegável. Pela primeira vez, uma mensagem profética falava não apenas de juízo ou castigo, mas de esperança. Mostrava que a luz do céu ainda guiava os fiéis, mesmo depois do desapontamento e da dúvida. Ellen White entendeu ali o propósito de seu dom. Não era revelar o futuro por curiosidade, mas apontar o caminho que leva à salvação. Sua primeira visão não falava de destruição, mas de direção. Não anunciava medo, mas fé. E, acima de tudo, mostrava que o povo de Deus não está perdido. Está a caminho, guiado por uma luz que nunca se apaga. Essa visão, simples e luminosa, foi a semente de um chamado que cresceria por décadas. Ela não sabia ainda, mas o que Deus lhe mostrou naquele dia era apenas o início. Outras visões viriam, mais profundas, mais reveladoras, e algumas assustadoras. Visões que revelariam o destino da Terra e o conflito invisível que se desenrola por trás da história humana. E foi nesse ponto que o céu decidiu mostrar a Ellen White algo que poucos ousariam ver: a batalha espiritual que molda o destino de todos nós. A terceira visão de Ellen White foi diferente de todas as anteriores. Não havia o mesmo brilho celestial, nem o mesmo consolo da primeira. Desta vez o que ela viu foi o lado escuro da história humana. Uma revelação tão forte que ela própria hesitou em descrevê-la por completo. Era uma visão dos últimos dias da Terra, um tempo em que o mal cresceria sem limites
e o mundo caminharia, acelerado, para seu juízo final. Ela viu nações se levantando contra nações, viu cidades inteiras sendo destruídas por fogo, catástrofes naturais, pestes e guerras. Mas o que mais a impressionou não foram os desastres, foi o estado espiritual da humanidade. Ellen White via pessoas cercadas de luz artificial, mas mergulhadas em trevas espirituais. Homens e mulheres cheios de conhecimento, mas vazios de sabedoria. Igrejas cheias, mas corações vazios. Religião sem arrependimento, fé sem obediência, esperança sem santidade. Ela descreveu a cena em palavras que ainda hoje soam como um espelho do nosso tempo. Viu uma terra coberta de confusão, e os anjos de Deus choravam por causa do que os homens estavam se tornando. Nessa visão, Ellen White contemplou o colapso moral da civilização. As famílias se desintegrando, os valores sendo trocados por conveniência e a verdade sendo ridicularizada. Ela via a fé se tornando espetáculo e a palavra de Deus sendo manipulada para justificar o pecado. O inimigo, dizia ela, havia se infiltrado até mesmo nas fileiras da religião, disfarçado de luz, usando a linguagem da fé para espalhar engano. Mas o céu também lhe mostrou algo mais, o reavivamento final. Um pequeno grupo de pessoas, simples e sinceras, que não se curvariam à mentira. Homens e mulheres comuns que manteriam acesa a chama da verdade, mesmo quando o mundo inteiro a rejeitasse. Eles seriam perseguidos, mal interpretados e ridicularizados. Mas não recuariam. E sobre esse povo, Ellen White viu descer uma luz ainda maior que a do início de sua jornada. O poder do Espírito Santo, iluminando o planeta uma última vez antes do retorno de Cristo. Ela viu o contraste entre dois grupos. De um lado, a humanidade entregue à corrupção. Do outro, um povo restaurado pela fé. E compreendeu que o verdadeiro teste dos últimos dias não seria intelectual, mas espiritual. Não seria sobre conhecimento, mas sobre lealdade. Cada pessoa, dizia ela, teria de escolher entre seguir a verdade ou seguir a conveniência, e essa escolha definiria o destino eterno. Quando Ellen White despertou daquela visão, o silêncio dominou o ambiente. Ela chorava em silêncio porque havia visto o sofrimento do mundo, mas também a vitória dos fiéis. Havia visto o caos, mas também o renascer da esperança, e com voz firme ela declarou: por mais escura que pareça a noite, há um raio de luz para cada crente. Cristo é o vencedor do grande conflito. Essas palavras se tornaram um dos pilares de toda a sua mensagem, porque mesmo quando descrevia tragédias, Ellen White nunca terminava em desespero. O fim das coisas para ela não era destruição, era restauração. A cada profecia de juízo havia uma promessa de redenção. Hoje, mais de um século depois, as cenas que ela viu estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras globais, catástrofes climáticas, crises morais e espirituais. Tudo segue o roteiro profético que o céu revelou a ela. Mas assim como no passado, há também uma promessa, a vitória do povo que permanece fiel. E é isso que torna suas visões tão atuais e tão desconfortáveis. Porque não são apenas palavras do passado, são alertas do presente, e cada geração que as lê é convidada a se posicionar. A pergunta que ecoa desde aquela visão é a mesma que ecoa hoje. De que lado você vai permanecer quando a verdade e a mentira colidirem pela última vez? Depois de receber visões sobre o destino da humanidade, Ellen White foi levada a ver algo ainda mais doloroso, o estado espiritual da própria igreja. O que ela viu não era perseguição externa, mas decadência interna. Não era o inimigo agindo de fora, mas o sono espiritual dos que diziam seguir a Deus. Em uma de suas visões mais fortes, Ellen descreveu um povo que carregava a Bíblia nas mãos, mas não permitia que ela transformasse o coração. Viu templos cheios de cânticos, mas vazios de arrependimento. Viu líderes preocupados com aparência, poder e aprovação humana, enquanto o Espírito Santo era deixado do lado de fora das portas. Ela escreveu: vi que muitos estão satisfeitos com uma religião de superfície, e o inimigo se alegra com isso, porque o morno é mais perigoso do que o frio.
Essas palavras cortavam como espada. Ela falava com coragem, mesmo sabendo que seria mal interpretada. E não era apenas uma crítica, era um apelo desesperado para que o povo de Deus despertasse antes que fosse tarde demais. Ellen White alertava que o maior perigo dos últimos dias não seria a perseguição aberta, mas o engano disfarçado de fé. Ela viu o inimigo travestido de luz, infiltrando-se entre os que professavam servir a Deus, inspirando orgulho espiritual, vaidade e indiferença. A religião se tornava rotina, o evangelho virava formalidade, e o fogo da comunhão se apagava lentamente. Ela chamou isso de a doença da mornidão, um estado espiritual em que o coração se convence de que está salvo, mas está adormecido. Para ela, esse era o sinal mais perigoso do tempo do fim. Porque enquanto o mundo se corrompe visivelmente, a igreja pode se corromper em silêncio. Ela advertiu: quando o povo de Deus deixar de sentir necessidade de arrependimento diário, o Espírito de Deus se retirará gradualmente. Era uma mensagem que confrontava o comodismo, o orgulho e a falta de vigilância espiritual. Ellen White não falava para condenar, mas para restaurar. Ela via o perigo de uma fé que fala de Cristo, mas não o segue, de um evangelho pregado com palavras, mas negado nas atitudes. E clamava para que cada cristão voltasse à simplicidade do primeiro amor, à oração sincera, ao serviço desinteressado e à dependência total de Deus. Em suas cartas e testemunhos, ela repetia incansavelmente que a reforma verdadeira começa dentro da igreja, não fora dela. Antes que o mundo fosse transformado, o povo de Deus precisaria ser purificado. Ela dizia que o reavivamento não é barulho, nem emoção passageira. É arrependimento genuíno, é confissão, é abandono do pecado. Deus não derramará o seu espírito sobre vasos impuros, escreveu ela, e essa advertência ainda ecoa como um trovão santo em nossos dias. Ellen White sabia que suas palavras gerariam resistência. Alguns diziam que ela era severa demais, outros que colocava medo nas pessoas. Mas ela respondia com serenidade: não temo ser mal interpretada, temo que o povo pereça por não ouvir. E, de fato, suas advertências eram o grito de uma sentinela que via o perigo se aproximando e não podia se calar. O que ela viu sobre a igreja era um espelho do coração humano, o mesmo coração que se acomoda, que confunde conforto com salvação, que busca bênçãos, mas evita cruzes. E foi por isso que suas mensagens soavam tão diretas, porque vinham do amor de um Deus que disciplina os que ama. Hoje, mais de 100 anos depois, o cenário que Ellen White descreveu continua atual. Igrejas cheias, mas vidas vazias. Muitas palavras, pouca transformação. Muita forma, pouca essência. E enquanto o mundo se aproxima do clímax profético, a advertência dela permanece como uma lâmpada acesa. É tempo de despertar, antes que o dia acabe. Porque o maior engano do fim dos tempos não será o ateísmo, mas a fé sem vida. E as visões de Ellen White não foram dadas para assustar. Foram dadas para acordar. Ela não anunciou destruição por prazer, mas para preparar o povo para o reavivamento que precede o retorno de Cristo. E esse reavivamento, dizia ela, começaria com algo que o mundo despreza: a reforma do coração. Entre todas as visões de Ellen White, poucas causaram tanto espanto quanto aquelas que tratavam da saúde, da mente e do corpo humano. O século XIX ainda desconhecia conceitos básicos de higiene, nutrição e prevenção de doenças. Era uma época em que médicos prescreviam mercúrio, o álcool era usado como remédio e o cigarro era considerado terapêutico. Mas em meio a tanta ignorância científica, uma mulher sem formação médica começou a escrever sobre temas que só seriam confirmados pela ciência mais de 100 anos depois. Em uma de suas visões, Ellen White viu o corpo humano como um templo sagrado, um dom concedido por Deus e que deveria ser cuidado com reverência. Ela escreveu: nosso corpo é o instrumento pelo qual a mente e o espírito se manifestam. Negligenciá-lo é desonrar o Criador. Essa visão abriu um novo capítulo em seu ministério.
Ela compreendeu que a verdadeira espiritualidade não podia existir separada da saúde física e mental, e começou a ensinar algo revolucionário para sua época, que cuidar do corpo é parte do culto a Deus. Ellen White viu os danos causados por alimentos gordurosos, excesso de carne, bebidas alcoólicas, tabaco e até pela falta de sono e de luz solar. Ela afirmava que os mesmos hábitos que adoecem o corpo também enfraquecem o espírito. Os que vivem em desarmonia com as leis da saúde não podem discernir claramente as verdades espirituais, dizia ela, e embora muitos rissem dessas declarações, o tempo provou sua veracidade. Ela também escreveu sobre a importância da simplicidade na alimentação, da temperança e da moderação. Alertou sobre o perigo de comer por prazer e não por necessidade, de buscar satisfação imediata em vez de equilíbrio, e dizia que cada refeição deveria ser vista como um ato de gratidão e disciplina. Deus nos deu alimentos que sustentam a vida, mas o homem criou excessos que a destroem. As visões sobre saúde não se limitavam à nutrição. Ellen White recebeu instruções detalhadas sobre o poder curativo da água, do ar puro, da luz solar, do exercício físico e do descanso. Esses princípios, mais tarde conhecidos como os 8 remédios naturais, se tornariam base para uma das maiores reformas de saúde já vistas. Por causa de suas orientações, surgiram hospitais, escolas de enfermagem e instituições médicas em várias partes do mundo, todas inspiradas por uma mulher que via o corpo como parte da missão espiritual. Mas o que mais impressionava era a visão que unia corpo e alma. Ellen White dizia que a doença muitas vezes começava na mente, na ansiedade, no orgulho, na inveja e na falta de perdão. Ela escreveu: 9 em cada 10 doenças têm origem mental. O coração pesado enfraquece o corpo. E muito antes de a medicina moderna falar sobre o impacto das emoções na saúde, ela já mostrava o caminho da cura interior: fé, perdão, alegria e confiança em Deus. As visões de Ellen White sobre reforma de vida chocaram seu tempo. Muitos acharam que ela era radical, outros que exagerava. Mas à medida que os anos passaram, seus conselhos se tornaram um consenso. O que antes era ridicularizado como fanatismo, hoje é reconhecido como sabedoria. Cientistas, nutricionistas e médicos se surpreendem ao ver que uma mulher do século XIX descreveu com precisão princípios de saúde que só seriam comprovados muito tempo depois. Ellen White não falava de dieta por vaidade nem de regras por rigor. Ela falava de santidade integral, corpo, mente e espírito em harmonia com o Criador. Para ela, a verdadeira reforma não era apenas espiritual, era física, mental e moral. E afirmava: cada ato de temperança é uma vitória espiritual. Cada decisão de pureza é uma oração silenciosa que sobe ao céu. Essas visões redefiniram o que significa servir a Deus, porque mostraram que o Evangelho não é apenas uma crença, é um estilo de vida, e que o corpo humano, longe de ser um obstáculo, é o altar onde a fé se manifesta todos os dias. E talvez seja por isso que suas palavras continuam tão vivas, porque não são apenas conselhos de saúde, são lembretes de que a vida em abundância começa pela obediência ao Criador. E foi a partir dessas revelações que Ellen White recebeu sua visão mais abrangente, a que revelaria a origem de toda a luta humana e o destino final do universo, o grande conflito. Em uma de suas visões mais marcantes, Ellen White foi levada a contemplar uma cena que ultrapassava os limites do tempo e da compreensão humana. Ela viu o universo em guerra, não uma guerra feita de espadas e canhões, mas uma guerra invisível, travada entre forças espirituais. Uma batalha que começou muito antes de o mundo existir e que continua silenciosa dentro de cada coração humano. Ela chamou essa revelação de o grande conflito, e nela, Deus lhe mostrou a origem do mal, a rebelião de Lúcifer no céu e o desenrolar dessa guerra através da história, desde o Éden até o fim dos tempos. O que Ellen White viu não era apenas teologia, era a realidade espiritual pura,
um drama cósmico em que o bem e o mal lutam pela lealdade da humanidade. Na visão, ela viu Lúcifer antes da queda, um anjo de luz dotado de sabedoria e beleza. Mas o orgulho se transformou em semente de rebelião, e naquele instante o primeiro pecado nasceu, o desejo de ser igual a Deus. Ellen descreveu a cena com palavras que estremecem. O coração que antes vibrava em harmonia com o Criador começou a pulsar em descompasso com o amor. Assim começou o conflito que mancharia toda a criação. O céu chorou. Houve guerra nas regiões celestiais, e o inimigo foi expulso, mas não derrotado. Foi lançado à terra, onde encontrou um novo campo de batalha, o coração humano. E desde então, essa luta nunca cessou. Cada decisão, cada escolha, cada ato de fé ou dúvida é parte dessa guerra invisível que Ellen White viu com tanta clareza. Ela viu que a estratégia de Satanás não seria o ataque direto, mas a distorção da verdade. Ele não negaria Deus, apenas o reinterpretaria. Apresentaria o mal como bem, o erro como liberdade e o pecado como progresso. Ellen White escreveu: o engano mais perigoso não é o que rejeita a verdade, mas o que a mistura com a mentira. E olhando para o mundo de hoje, é impossível não ver o cumprimento exato dessa profecia. Mas a visão não mostrava apenas o lado sombrio. Ela viu também a atuação do céu, anjos lutando pela humanidade, guiando, protegendo e inspirando. Viu o poder de Cristo resistindo à escuridão e triunfando sobre o inimigo na cruz. Para ela, o Calvário foi o ponto central do universo, o momento em que a justiça e o amor se encontraram e o mal foi derrotado para sempre, ainda que o conflito não tenha terminado. Ellen White entendeu, então, que toda a história humana é uma extensão dessa guerra espiritual. Cada império que surge e cai, cada ideologia que domina o pensamento das massas, cada crise que abala o planeta, tudo faz parte desse cenário maior, e que nos últimos dias o conflito chegaria ao seu ápice, uma batalha final entre verdade e engano, entre a fidelidade e a apostasia, entre a luz e as trevas. Ela via o mundo moderno se preparando para esse momento, ainda que a maioria não percebesse. Via religiões se unindo em nome da paz, mas sob princípios que negam a obediência a Deus. Via a fé sendo trocada por conveniência e a verdade sendo silenciada pelo conforto. E em meio a esse caos, via também um povo humilde, mas fiel, mantendo viva a chama da verdade e proclamando as mensagens finais de advertência ao mundo. Ellen White concluiu que o desfecho desse conflito não depende de política, ciência ou poder humano, depende de decisões espirituais. Cada alma é um campo de batalha, e cada escolha define a quem pertencemos. Ela escreveu: o destino do universo está sendo decidido no tribunal da consciência humana. Suas palavras não eram metáforas, eram um apelo. Desperte, porque o conflito é real. O inimigo não se esconde mais nas sombras. Ele se disfarça de luz, de razão, de progresso. Mas o povo de Deus, guiado pela verdade, reconhecerá a diferença e permanecerá firme, mesmo quando o mundo inteiro vacilar. O grande conflito não é apenas um livro, é um mapa espiritual. É o retrato do que está acontecendo agora e do que ainda virá. E as visões de Ellen White, longe de serem antigas, continuam como uma voz do céu dizendo: a batalha ainda não terminou, mas a vitória já foi garantida na cruz. Em uma de suas últimas e mais impressionantes visões, Ellen White viu o mundo no limiar da eternidade. Ela descreveu uma terra exausta, confusa e tomada por um sentimento invisível de urgência, como se o próprio tempo estivesse prestes a se esgotar. Foi então que Deus lhe mostrou algo que mudaria a forma como ela enxergava os eventos finais. O último movimento do céu, antes do fim, a última mensagem de misericórdia. Nessa visão, Ellen White viu anjos descendo sobre o mundo, levando luz e advertência a todos os povos. Era a mensagem final do Evangelho sendo proclamada com poder, não pelos meios humanos, mas pelo Espírito Santo. Homens e mulheres simples, cheios de fé, levantavam a voz com coragem, chamando o mundo ao arrependimento.
Não eram pastores famosos nem líderes influentes. Eram pessoas comuns movidas por um poder sobrenatural. Ela viu que o Espírito de Deus seria derramado em medida sem precedentes, reacendendo corações adormecidos e separando definitivamente os fiéis dos infiéis. Ellen White entendeu que essa era a última oportunidade da humanidade. A última mensagem de misericórdia não viria acompanhada de espetáculo, mas de verdade. Seria um chamado à pureza, à obediência e à fé autêntica em um tempo em que o engano reinaria. Ela viu que, enquanto alguns rejeitariam essa luz, outros seriam completamente transformados por ela, despertando para uma comunhão viva com Deus, mesmo em meio à perseguição. A cena que ela descreve é de uma beleza solene e, ao mesmo tempo, de um peso espiritual profundo. Os que aceitaram a mensagem andavam cheios de paz, mesmo em meio ao caos. Mas os que a rejeitaram foram tomados por medo e confusão. Ela escreveu: Vi que o Espírito de Deus estava se retirando da terra. O mal se espalhava rapidamente e a verdade era odiada. Mas entre as trevas, um povo permanecia firme como rocha, iluminado por uma luz que o mundo não podia apagar. Ellen White viu também a rápida sucessão dos acontecimentos finais. Crises econômicas, instabilidade política, guerras e desastres naturais, todos se intensificando até o ponto em que a humanidade perceberia que o controle havia sido perdido. Ela via líderes mundiais clamando por soluções, religiões se unindo em nome da paz e leis sendo impostas em nome da moralidade. Mas por trás disso, um movimento sutil de engano, conduzido pelo inimigo para preparar o terreno para sua última mentira. No entanto, em meio a essa confusão, Deus não ficaria em silêncio. A mensagem do céu ecoaria com mais poder do que nunca. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E essa proclamação, dizia Ellen White, não seria apenas um aviso. Seria o ato final do amor divino, tentando alcançar os corações antes que a porta da graça se fechasse. Ela descreveu o fim do tempo da graça com tristeza, mas também com reverência. Era o momento em que cada destino estaria selado, e o Espírito de Deus não mais intercederia entre o homem e o juízo. Ellen White escreveu: Vi anjos voltando do mundo, retirando-se dos que haviam recusado a verdade. O silêncio do céu era como o som do pesar divino. Mas mesmo diante desse quadro, havia esperança, porque até o último instante o convite de Deus ainda ecoava: Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Essa visão foi chamada por muitos de a última chamada. E ela continua ecoando hoje, mais urgente do que nunca. Ellen White deixou claro que o tempo não termina com destruição repentina, mas com uma decisão espiritual. E essa decisão está sendo feita agora, em cada coração. Não há neutralidade, ou seguimos a luz, ou permanecemos nas sombras. O tempo do fim, segundo Ellen White, não é apenas um período profético, é uma realidade viva. É o momento em que o céu e a terra se alinham para o clímax da história humana. E enquanto o mundo se distrai com seus próprios ruídos, Deus ainda fala, através das mesmas palavras que chocaram o mundo há mais de um século. Ela dizia: A profecia não é ameaça, é misericórdia. É a voz de Deus chamando os homens antes que o silêncio do juízo caia sobre eles. Essa foi a essência de suas visões finais. Não medo, mas esperança. Não desespero, mas preparo. Porque o mesmo Deus que advertiu é o Deus que salva. E a última mensagem do céu antes do fim é uma só: ainda há tempo de voltar. Quando Ellen White escreveu suas últimas palavras, em 1915, muitos acreditaram que o som daquela voz profética cessaria com o tempo. Mas o que o mundo não percebeu é que a voz que falava através dela não era humana. Era o eco do próprio céu. E por isso, o legado das visões não morreu com a mensageira. Ao contrário, ele continua crescendo, iluminando consciências, despertando vidas e chamando a humanidade de volta ao propósito divino. Mais de um século se passou desde sua morte, e ainda assim, seus livros continuam a ser traduzidos, estudados e lidos em mais de 160 idiomas. Instituições de saúde,
educação e serviço humanitário nasceram da inspiração de suas palavras. Homens e mulheres mudaram o rumo de suas vidas ao ler suas advertências e suas promessas. E quanto mais o mundo se afasta da verdade, mais as visões de Ellen White parecem ganhar força, como se tivessem sido escritas para este exato momento da história. Ellen White nunca reivindicou glória, nunca se chamou de profetisa, nem buscou reconhecimento humano. Ela dizia: "Não sou nada, Cristo é tudo." E foi essa humildade que tornou sua mensagem imortal. Porque os verdadeiros mensageiros não buscam aplausos, buscam fidelidade. Não falam para agradar o mundo, falam para prepará-lo. Em suas últimas visões, Ellen White via o fim e o recomeço. Ela contemplou o retorno glorioso de Cristo, o fim da dor, o juízo dos ímpios e a restauração da terra. Mas mais do que isso, ela viu o triunfo da graça, a vitória do amor sobre o mal. Ela escreveu: "Vi o povo de Deus saindo da grande tribulação, com rostos iluminados pela glória divina. E uma voz se ouviu no céu: Eis aqui os que guardaram a fé." Para ela, esse era o verdadeiro propósito de toda a revelação: conduzir o ser humano à fidelidade que resiste até o fim. O legado de Ellen White é, portanto, mais do que um conjunto de livros ou visões. É uma convocação espiritual. É um chamado à vigilância, à reforma, à pureza e à comunhão com o Criador. Ela mostrou que cada escolha, cada pensamento, cada ato de fé é uma peça no grande conflito entre o bem e o mal. E que a verdadeira vitória não está em prever o futuro, mas em permanecer fiel quando ele se cumprir. O eco das suas visões continua ressoando nos dias de hoje. Quando o mundo fala em desespero, suas palavras lembram esperança. Quando a fé é desprezada, sua mensagem reacende a chama da confiança em Deus. Quando tudo parece perdido, ela ainda sussurra o mesmo convite: Cristo é o vencedor, sigam a luz. E é por isso que, mesmo depois de tanto tempo, Ellen White ainda fala. Fala nos hospitais que praticam a medicina preventiva que ela ensinou. Fala nas escolas que valorizam o caráter acima do conhecimento. Fala nos corações que buscam santidade em meio à corrupção do mundo. E fala, sobretudo, nas páginas do livro que resume toda a sua missão, O Grande Conflito, onde cada linha aponta para o desfecho que o céu já preparou, a vitória da verdade e o fim definitivo do mal. O mundo pode tentar calar a voz da profecia, mas não pode calar o espírito que a inspirou. E enquanto houver almas buscando luz, o eco da mensagem de Ellen White continuará sendo ouvido, suave, firme, inapagável. Ela mesma resumiu assim a fé que sustentou sua jornada. Tenho certeza de que o Senhor é meu ajudador. Ele me sustentará até o fim. E o fim para ela nunca foi destruição, foi promessa. Promessa de um novo começo, de uma terra restaurada, de um lar onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor. Esse é o destino que ela viu. E é esse destino que ainda nos chama. Porque as visões de Ellen White não terminaram no papel, continuam se cumprindo diante dos nossos olhos. E o eco da eternidade ainda sussurra aos que querem ouvir. Preparem-se, porque o Rei está voltando. As visões de Ellen White não foram apenas momentos sobrenaturais, foram mensagens eternas. Elas atravessaram gerações, romperam fronteiras e desafiaram o silêncio da história. E hoje, mais de um século depois, continuam ecoando com a mesma força, como se o céu ainda falasse através das páginas que ela deixou. Ellen White não falou para um povo distante, falou para nós. Falou para um tempo em que o conhecimento cresceria, mas a sabedoria se perderia. Para uma era de luz artificial e escuridão espiritual. Ela previu guerras, crises morais, corrupção, desastres e confusão religiosa. Não para causar medo, mas para despertar esperança. Porque suas visões não terminavam em juízo, terminavam sempre com promessa. E é isso que as torna tão poderosas. Enquanto o mundo anuncia o fim, elas anunciam o retorno. Enquanto o pecado revela o caos, elas revelam o Cristo que vence. Enquanto os homens buscam respostas na terra, as visões de Ellen White apontam para o céu. Ela viu o destino da humanidade e não se calou. Ela viu o futuro
e o transformou em apelo. E cada linha que escreveu é uma convocação para que o povo de Deus acorde, não apenas para entender as profecias, mas para viver à altura delas. A voz de Ellen White continua viva porque não pertenceu ao século XIX, mas à eternidade. Ela falou de um Deus que ainda governa, de um Cristo que ainda intercede e de um Espírito que ainda chama. E essa voz, que muitos tentaram ignorar, ainda ressoa no coração dos que têm ouvidos para ouvir. Talvez este seja o maior milagre de todos. Uma mulher simples, sem poder nem prestígio, continua sendo usada por Deus para preparar o mundo para o último ato da história humana. Porque quando o céu fala, o tempo não consegue calar. As visões que chocaram o mundo continuam chocando, não pela estranheza, mas pela verdade. Elas nos lembram que a profecia não é um mistério distante, é um espelho do presente. E cada nova geração é convidada a decidir, seguir a voz da verdade ou o ruído do mundo. O mundo moderno pode negar Deus, mas não pode negar o cumprimento das palavras que ele revelou. Tudo o que Ellen White viu está se cumprindo, exatamente como foi mostrado. E no meio dessa avalanche de engano e incredulidade, o Espírito ainda fala: preparem-se. O tempo está terminando. O rei está voltando. As visões de Ellen White foram mais do que mensagens, foram sinais. Sinais de amor, de advertência e de esperança. E no fim, sua vida inteira se resume a uma verdade simples e profunda. Deus ainda fala, e quem ouvir, viverá.